Após breve intervalo, vamos retomar a 82ª sessão ordinária virtual de 22 de novembro de 2021. Anuncio agora o processo de recurso 14862-2018, aí 2018-10-581. Recorrente, IAN Distribuidora de Alimentos Limitada, recorrido, Seju. Relatora doutora Maria Elineide Silva e Souza. Continua conosco, representando a doutora PGE, doutor Matheus Viana Neto. Com a palavra a relatora. Obrigada, senhor presidente. Esse processo, ele resulta da mesma ação fiscal do processo já relatado pela doutora Jusileide, e na questão da defesa e do recurso são basicamente os mesmos argumentos, mas farei aqui um relato bem breve. Nesse aqui, trata de deixar de escriturar no livro Registro de Saída, documento fiscal de operação tributada pelo regime de substituição tributária, cujo imposto já tenha sido retido, bem como as amparadas por não incidência, isenção incondicionada. O agente do fisco indica como infringidos os artigos 276A e 276G do Decreto 24569/97 e aplica a penalidade prevista no artigo 126 da Lei 2670/96. A informação complementar ao auto ela é bem sucinta, basicamente só menciona que foi feito mediante o confronto das notas fiscais emitidas com as notas fiscais informadas na EFD. Constam no processo o mandado de ação fiscal, termo de início, termo de conclusão, com a R, e planilha das notas fiscais não registradas, de saída, no caso. A defesa, como havia mencionado, ela é bem sucinta, basicamente argue a questão da nulidade por infringência aos princípios da capacidade contributiva e da não cumulatividade, um pedido de perícia genérico e o efeito confiscatório, alega também o efeito confiscatório da multa. Em primeira instância, o processo é julgado procedente, aduz que restou comprovada a infração apontada na peça inicial e que a parte não apresentou prova capaz de desconstituir a acusação. O recurso ordinário tempestivo, onde ratifica a nulidade por imprecisão ou incongruência da autuação, pede a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 151, 3 e 206 do CTN, pede a realização de uma perícia técnica que deve ser requisitada pela autoridade julgadora, uma vez que não tem condições financeiras de suportar o ônus do pedido de perícia, nos termos da Lei 18.387. E, por fim, requer a improcedência. A assessoria processual tributária emite um parecer de número 125/2021, sugerindo o conhecimento do recurso ordinário, negar-lhe provimento e julgar procedente a acusação fiscal. Vou deixar as razões do parecer com o doutor Matheus. É este o relato, senhor presidente. Obrigado, doutora Elineide. Com a palavra, doutor Matheus Viana. Bem, senhor presidente, interessante, e a conselheira relatora, doutora Elineide, você precisa, que será a nossa próxima presidenta, né? Lá da primeira Câmara, acho que nós vamos... Ainda não foi definido, não? É segunda. Ah, é segunda? Presidente da segunda, primeira é Frutuoso. Ah, é o Frutuoso? Que pena. Ficará com o Frutuoso. Ah, que pena, eu preferia a minha conselheira Elineide, seria ótimo. Sabe um pouco com aquele outro, com aquele primeiro da relatoria do doutor Leilson, em que houve a falta de escrituração. Só que naquele caso havia um complicador, eu diria complicador, ou uma questão adicional, que era o regime especial de tributação a que ele estava sujeito.
que acabou resultando no pedido de perícia, diligência e tal. Mas nesse caso não tem nada, simplesmente ele deixou de escriturar, isso é muito claro na informação fiscal, não há nenhum outro argumento, ele argumenta a questão do princípio da capacidade contributiva, o excessivo valor da multa, o efeito confiscatório da multa, mas não traz, de fato, nenhum elemento suficiente ou fático para afastar a acusação, que é simples. A acusação é falta de escrituração de nota fiscal. É muito simples. E aí, como essas mercadorias estavam sujeitas a regime de substituição tributária, o imposto já foi pago por ocasião da aquisição, né, o agente fiscal aplicou a sanção específica lá do... E aí nós temos um caso interessante, porque, veja, nós não temos mais na nossa legislação a falta de escrituração de nota fiscal de saída. Não há penalidade. Há algum tempo atrás, nós tínhamos uma penalidade específica para a falta de escrituração quando não havia a cobrança do imposto e era só um descumprimento de obrigação tributária acessória. Mas o legislador, à época, entendeu que não era necessário uma penalidade de descumprimento de obrigação tributária acessória por falta de escrituração de nota fiscal de saída, porque, nesse caso, já haveria a cobrança do imposto, já comporia essa sanção. Ocorre que há situações como a infração da obrigação tributária, ou seja, a falta de escrituração mesmo. E, nesse caso, qual a penalidade a ser aplicada? Aí nós temos duas penalidades que poderiam ser sugeridas, mas me parece que a mais específica, aí sim, é aquela do 123, a empresa tem escrita fiscal digital, e é a de 123, 8G. Aliás, 8G não, porque 8G é nota fiscal de entrada. 8L. Aí sim é a aplicação do 8L. Por quê? Porque ele tendo escrituração fiscal digital, não há uma outra penalidade específica de ser aplicada, então, essa, que é a omissão de escrituração em arquivos magnéticos, tal. Então, ainda que as operações estejam sujeitas ao regime de substituição tributária, essas mercadorias, o caso é de aplicação do 8L. E é nesse sentido que a Procuradoria se manifesta sem mais delongas, senhor presidente. É isso. Obrigado, doutor Matheus. Senhores, o processo está em discussão. Doutora Elineide, com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Doutor Matheus, aqui também essa Câmara tem entendido que, no caso de falta de escrituração de nota fiscal de saída, a gente aplica a 8L. Temos já precedente também nesse sentido, daí porque também eu me inclino nesse aspecto. Doutor Matheus, só para esclarecer, o inciso que exigia a escrituração na saída, né, a penalidade, era a linha I do inciso 3º do artigo 123, da 12.670. Aí veio a lei 418, em 2003, e revogou esse inciso. Essa linha. Era a linha I do inciso 3º. Aí, em 2003, deixou... Ela dizia como, só para a gente dar uma lembrada, tu está com ela ali, com o texto? Falta de registro de notas fiscais no livro de saída. Pronto, deixar de registrar específico. Notas fiscais de saída no livro de saída. Aí, penalidade e tal. Tá, era específico para esse cumprimento. Como passamos a ter uma escrituração fiscal digital, desde a DIEF, né, sucedida pela FD, aí a específico passou a ser o 123.8L, para as notas de saída. Obrigado, doutor Leilson. Os senhores querem mais algum debate? Então, vamos soltar. Com relação às preliminares de nulidade, eu creio que a gente pode aproveitar o mesmo processo, né? A preliminar de nulidade está afastada e perícia também, é isso? Então, vamos só voltar no mérito aqui com relação ao presente auto de infração.
No mérito, senhor presidente, eu conheço do recurso ordinário, do parcial provimento, no sentido de reenquadrar a penalidade para previsto no artigo 123.8L da Lei 12.670/96, com as alterações da 16.258/2017. Ser mais benéfica. A senhora tem condições de fazer esse cálculo, né, doutora Elineide? Tem sim, senhor presidente. Doutor Henrique, como vota? Presidente, acompanha a relatora. Doutor Leilson? Com a relatora. Doutor Wander? Acompanha a relatora, senhor presidente. 123.8L. Doutora Jusileide? Com a relatora, senhor presidente. E doutora Lourdes? Com a relatora, presidente. Então, a segunda Câmara, por votação unânime, após afastar as preliminares de nulidade de perícia, no mérito, decide pela parcial procedência da acusação com aplicação da penalidade prevista no 123.8L da Lei 12.670, em consonância com a manifestação da douta PGE. Esta decisão para este processo. Bom, para finalizar o último processo da pauta hoje, anuncio o processo de recurso 4861-2018, aí 2018-10-586. Recorrente Ian, distribuidor de alimentos limitado, recorrido Seju. Relatora doutora Maria de Lourdes de Andrade. Com quem está a palavra? Obrigada, presidente. Mais uma vez eu peço desculpas, porque a internet realmente tem oscilado muito e eu não consigo visualizar a todos os senhores. Como se referiu anteriormente a conselheira doutora Elineide, as observações, os argumentos trazidos pela defesa nesses 3 processos, né, anteriormente relatados, do mesmo contribuinte, tanto o de relatoria da doutora Jusileide quanto da doutora Elineide, eles são, se não idênticos, extremamente similares. Mas, de todo modo, eu vou fazer aqui o relato como manda o regimento. Nós temos aqui um auto lavrado em 16 de julho de 2018, com a seguinte acusação fiscal: entregar, transportar, receber, estocar ou depositar mercadoria acompanhada de documento fiscal sem o selo fiscal de trânsito ou registro eletrônico, exceto nas operações de saídas interestaduais. Conforme relação anexa, o contribuinte adquiriu mercadorias de outras unidades da federação sem o selo fiscal, no montante de R$ 621.938,98. Todas as notas fiscais são referentes aos exercícios de 2015 e 2016. O auditor fiscal indicou como infringidos os artigos 153, 155, 157 e 159 do Decreto 24.569/97. A penalidade sugerida pelo autuante, artigo 123, inciso 3, a linha M da Lei 12.670/96, alterada pela Lei 16.258/2017. Nós temos aqui nós temos aqui um crédito tributário lançado, demonstrativo, que totaliza, considerados 20% sobre a base identificada pelo autuante, a multa restou no montante de R$ 124.387,79, e, como dito, a infração foi verificada no período de janeiro de 2015 a abril de 2016. Ele informa no campo de informações complementares do auto de infração que solicitou arquivos do laboratório fiscal e confrontou com as notas fiscais de terceiros, de posse da documentação fornecida pelo contribuinte. O contribuinte vem aos autos, oferece sua impugnação de forma tempestiva em 16 de agosto de 2018. Alega nulidade do auto por ter o fisco interpretado os fatos ocorridos de maneira errônea, uma vez que foi autuado em duplicidade.
Argumenta que a autuação causou danos a 2 relevantes direitos constitucionais independentes. Capacidade contributiva, se refere como sendo não cumulatividade, foi um equívoco aqui cometido na defesa, e a criação de condições para o aumento da oferta do pleno emprego, de mercado fornecedor, fomento das pequenas empresas. Sustenta que as multas aplicadas devem ser rechaçadas, pois várias infrações foram apuradas em uma única autuação. Não se justifica a combinação indiscriminada de penalidades e, ainda mais, por ser ele optante do Simples Nacional. Ressalta o valor exorbitante da multa, inobservância aos limites da razoabilidade, uma vez que trata-se de montante superior ao faturamento bruto mensal da empresa autuada. Afirma não ter qualquer responsabilidade sobre os fatos a ela imputados, que não tinha conhecimento dessas supostas irregularidades, que nunca cometeu nenhum ilícito, que todos os impostos são devidamente pagos. Finda por pedir o reconhecimento da nulidade do auto de infração, se assim não entender, que o julgador aplique a multa reduzida para a realidade financeira da empresa. Muito bem. A autoridade julgadora de primeira instância proferiu o julgamento de número 1254, de 2020, decidindo pela procedência do auto de infração em todos os seus termos. Em seus fundamentos, ressalta, em síntese, que foram assegurados ao contribuinte o direito ao contraditório e ampla defesa, bem como o devido processo legal, que a atividade administrativa do lançamento é estritamente vinculada, não havendo margem a interpretações pessoais, juízos subjetivos, que nas informações complementares do auto de infração está dito que após a verificação nos documentos fiscais da empresa e nos registros disponibilizados pela célula de laboratório fiscal, foi constatado o montante de R$ 621.936,98, que se encontram na FD declarada pelo contribuinte, mas não estão registradas no sistema CITRAN da Cefaz. Que os argumentos do contribuinte não resistem aos fatos, que o contribuinte está obrigado à FD desde 1º de janeiro de 2015. Que o selo de trânsito é obrigação acessória a ser observada pelo contribuinte, que as notas fiscais não seladas por ocasião da entrada no Estado devem ser encaminhadas ao núcleo de circunscrição do contribuinte para que a posição do selo, devido registro, que não há que se falar em dolo quando se trata de infrações à legislação tributária, na forma do 121 da Lei 12.670, que a infração narrada na inicial está devidamente demonstrada, restando insubsistentes e desprovidas de amparo legal as alegações da impugnante, que a penalidade correta é aquela sugerida pelo autuante. Intimado regularmente da decisão de primeira instância e de forma tempestiva, o contribuinte interpõe recurso ordinário. São 3 pontos do recurso. Que ficou surpresa ao receber o auto de infração por ser cumpridor de suas obrigações tributárias, que a imprecisão ou incongruência da autuação a torna absolutamente nula, que diante de tudo o que já foi exposto e provado desde o início, requer uma reanálise verídica e eficaz acerca dos fatos narrados e comprovados, pois não pode sofrer este abuso de direito com a minimização da sua defesa. Ao final, ele pede a suspensão da exigibilidade, a nulidade absoluta da autuação fiscal devido à imprecisão dos dados da infração, por ferir o artigo 142 do CTN, 822 do Regulamento do ICMS, e o artigo 33, inciso 11, do Decreto 25.468. Caso não atendido, que seja determinada diligência aos órgãos da Cefaz para apresentar relatório circunstanciado das alegações da recorrente. Considerando a verdade, pede perícia técnica a ser requisitada pela autoridade julgadora, pois não possui condições financeiras para arcar com esse ônus. E, finalmente, ver declarada a improcedência da autuação. Caso não seja acatado o pedido, que seja reduzida a penalidade, conforme previsto no artigo 123G da Lei 12.670, com a redação anterior à Lei 16.258 de 2017. O 123G, enfim, depois eu faço os comentários. A Célula de Assessoria Processual Tributária emitiu o parecer 127 de 2020,
onde opina pelo conhecimento do recurso ordinário, negar-lhe provimento, para que seja mantida a decisão singular de procedência do auto de infração. Faz ainda eu vou deixar o doutor Matheus, né, representante da doutor PGE, fazer as observações das razões do parecer, mas apenas ressaltando que o parecerista destaca que há alguns documentos acostados que são de um outro processo, de um outro contribuinte. Isso eu já havia observado, mas fiz aqui menção que entendo eu que devem ser extraídas dos autos. Desculpem a leitura apressada, mas é esse o relatório, presidente. Obrigado, doutora Luz. Não, foi bastante claro, foi bastante satisfatório o relatório. Com a palavra, doutor Matheus Viana. Sim, senhor presidente, a doutora Lourdes fez apesar dos problemas da internet e tal, mas fez um retalho detalhado, claro, muito bom. Não tem mais nem o que discutir, doutora Lourdes. Aqui é só aprovar ou desaprovar aí o seu relato, foi ótimo. De bom vê-la, bem. O que nós temos aí é o ordinário, é o que acontece frequentemente, é a falta de selo fiscal nas operações realizadas. Comprovado esse fato, aí não há como fugir da aplicação da sanção específica para essa situação. E foi o que o agente fiscal fez ao efetuar o lançamento, e a consultoria, o julgador de primeira instância, bem como a consultoria, sugeriram a aplicação da penalidade. Falta de selo de trânsito, não há alternativa para essa sanção. Os argumentos utilizados pela parte não se sustentam, até porque são mais de ordem valutativa, ela não tem condições de efetuar o pagamento, a questão da contributiva. Mas o fato é que as notas fiscais não foram registradas, ainda que a empresa tenha tempo para fazê-lo, não foi registrado. E, aliás, eu não sei porque é que as empresas, senhores, deixam de efetuar o registro, porque é uma prática, me parece que simples. Quando isso não ocorre por ocasião da passagem na fronteira, ela chegou às notas fiscais, verifica, não foi isso. É uma orientação simples, não foram registradas lá na fronteira, na passagem, ela vai solicita ao órgão local que efetue essa selagem, que acaba se sujeitando a uma penalidade. Eu não consigo compreender, a não ser naqueles casos em que displicência mesmo, ou falta de conhecimento, de uma mínima orientação por parte das empresas, ou então, e aí nem quero cogitar que isso tenha sido uma forma proposital, de modo a eventualmente facilitar a sonegação de impostos. Eu não creio que seja isso. Eu acho que é mais negligência por parte da empresa em cuidar dessa matéria, que me parece tão simples. Mas o fato é que, pela não selagem das notas fiscais, há uma sanção específica para esse caso, razão pela qual a Procuradoria, que foi o que fez o agente fiscal, se manifesta pela procedência da acusação, senhor presidente. É isso. Obrigado, doutor Matheus. Senhores, o processo está em debate. Doutora Jusileide, depois doutora Lourdes. Senhor Doutora Jusileide, com a presidente, palavra. renovo aqui meu bom dia a todos. Se o senhor quiser, pode passar a palavra à doutora Maria de Lourdes, que ela é relatora do processo, e em seguida eu faço as considerações com relação à fala do doutor Matheus. Só isso, senhor presidente. Obrigado, doutora Jusileide. Doutora Lourdes, com a palavra. Obrigada, presidente. Obrigada, doutora Jusileide. Doutor Matheus, é sempre um prazer ouvi-lo, né? Se possível, encontrá-lo pessoalmente.
Inclusive, os demais conselheiros, eu ainda não tive a oportunidade de conhecê-los pessoalmente. Acho que em 2022 a gente consegue isso. Mas vamos lá. Desde o início da manhã, nós estamos, né, estou contando aqui com o apoio total da doutora Elineide, também da doutora Lúcia. E nós verificamos aqui que quase a totalidade desses... Inicialmente, só esclarecer por que eu pedi o apoio delas. Imaginei que, em razão de, na descrição da infração e nas informações complementares, em nenhum momento o auditor ter feito alguma referência à não escrituração dessas notas de entrada, nós precisaríamos verificar se essas notas estavam listadas como não escrituradas no auto de infração de relatoria da doutora Jusileide. Em contrapartida, com a possibilidade de aplicação do parágrafo 12 do artigo 123, para os casos de nota escriturada e imposto pago, com uma redução da penalidade, contei com o apoio da doutora Elineide e da doutora Lúcia, e nós vimos aqui que, na verdade, das 18 notas fiscais listadas, apenas 3 delas, as de número 50197, 4608483 e a 5654, não estão seladas. Todas elas estão devidamente registradas no CITRAN. Quando se abre o histórico de pesquisa das notas, há informação de selagem e de pagamento do imposto. Com exceção, como eu antecipei, dessas 3 notas. Inclusive, agora há pouco, recebi mais informações que afastaram as notas 35.608 e 51.491, que nós não tínhamos identificado, mas consta, sim, no sistema do CITRAN. Então, a conclusão que nós chegamos em relação a essas 3 notas que não constam no CITRAN, portanto, não foram seladas e também o imposto não foi pago. As demais constam devidamente registradas no sistema CITRAN. Nós teríamos aí uma redução substancial da autuação, considerados apenas essas 3 notas fiscais. Por hora, eram esses comentários, senhores. Obrigado, doutora Lúcia. Doutora Lúcia, então, esse cálculo a senhora tem condições de fazer, não precisa de perícia, não é isso? Sim, são apenas 3 notas, é possível fazer, sim. E com as telas de consulta, comprovar que elas estavam seladas e imposto pago. E essas telas a senhora também conseguiu obter. Isso, como eu disse, com o apoio das 2 conselheiras. Obrigado, doutora Lúcia. Doutora Elineide com a palavra. Depois eu volto, doutora Jusileide. Obrigada, senhor presidente. Era só mesmo no sentido de dizer que todas as telas a gente fez uma impressão em PDF e vamos passar para a doutora Lourdes, algumas já estão com ela, outras não, e aí essas notas que estão seladas, obviamente, serão excluídas e fica só, eu acho que 3 notas que a gente não conseguiu realmente encontrar na consulta. O período era 2016 e nós consultamos, assim, por desencargo de consciência até março de 2017. E não constavam dessas 3 notas. Obrigado, doutora Leite. Doutora Leite, a doutora Jusileide tinha pedido a palavra, depois da fala da doutora Lúcia, depois eu volto para o senhor. Doutora Jusileide. Relacionando meu bom dia a todos e a todas. São 2 questionamentos. Um que, no meu processo, realmente, a recorrente fala que todo o imposto foi devidamente efetuado, né?
E outra, agora fala do doutor Matheus, nosso procurador, é que, assim, com relação às empresas, quando eu, como contadora, a gente observa que há uma questão de, digamos assim, eu acho que ou um despreparo, ou também assim, uma falta de orientação de que essas notas elas são muito importantes elas serem seladas, porque muitas vezes elas recebem por via terrestre e elas passam pela fronteira e não são passam e não são seladas. Isso mais anteriormente, né? Porque agora a Cefaz está bem mais preparada quando essas notas passam, né? Aí tem a questão daquela. Agora tem um novo procedimento da Cefaz que consegue visualizar todas as notas. E quando elas vêm também por via aérea. Quando elas vêm por via aérea, dificilmente elas são seladas. Então, a empresa, ela nunca se preocupa em estar tomando mão dessas notas e levando a Cefit para selar. Então, eu sempre tinha essa preocupação. Eu, como contadora, sempre tive essa preocupação de pegar essas notas e ficar, digamos assim, resgatando para levar para a selagem. Né? E falar da importância do selo nessas notas, às empresas, que elas assim, têm uma cultura de que passou pela fiscalização, passou veio por via aérea, ou passou pela via terrestre, passou pela fiscalização, não há mais necessidade de selo. Então, assim, esse é o pensamento bem retrógrado, mas ainda existe, e é por essa razão, doutor Matheus, que muitas vezes eles se deixam de fazer a selagem dessas notas, não tendo conhecimento de que são muito importantes que elas sejam seladas. Era essa a minha fala, para só acrescentar. Obrigada. Muito bem, doutor José. Até o contribuinte é o contribuinte lá do CEASA, né? São contribuintes, são pessoas, muitas vezes são produtores, assim, pessoas mais humildes, que não têm esse conhecimento todo, não tem o apoio de um contador para fazer esse trabalho de esclarecimento. Até mesmo em razão, são empresas CEASA, são 3 boxes lá. Às vezes é isso também, a simplicidade do contribuinte, ele talvez não tenha essa dimensão, essa compreensão total da importância do cumprimento das obrigações tributárias acessórias. Doutor Leís, com a palavra. Questão de ordem, senhor presidente. Também a questão do imposto. Como as mercadorias, em geral, ou são substituição tributária pagas na entrada, ou então, quando elas são isentas, no caso de mercadoria. Então, eu acho que não há também essa grande necessidade, já que já passaram pelos postos fiscais e não foram, digamos assim, identificadas, de fazer a selagem das notas. É verdade. Obrigada. Obrigado também, doutor Leilson. Sem áudio. Não, presidente, é só para um esclarecimento. Na verdade, pelo que eu entendi, das 18 notas fiscais originárias do auto de infração, restaram apenas 3 que não haviam sido registradas no CITRAN, não é isso? As 18, né? E quais são essas 3? Doutora Luz pode responder. Doutora Luz? Pois não, presidente. Doutor Leilson, a relação está na folha de número 8, é a nota fiscal de número 50197, a primeira da listagem. Nota fiscal, a antepenúltima, 4608483, e a nota fiscal 5654. Uma observação é que, infelizmente, o recurso, né, foi elaborado fazendo referência a uma matéria distinta, que é a do outro auto, a de escrituração fiscal. Tanto que, quando ele pede a redução da multa, se aplicada a multa, ele pede de outra penalidade não relativa ao fato objeto da autuação. Houve um equívoco aí com relação a isso, e o que a gente observa é que, se a base utilizada não continha essa informação, e o contribuinte, obviamente, que se a nota fiscal foi selada, ele teria como provar
sequer as notas fiscais foram acostadas em sua defesa, oferecida em primeira instância, e, do mesmo modo, perdão, senhores, sequer foi apresentada em segunda instância. Então, assim, como eu disse, de início, a nossa busca por essas informações, ela tendia ao enquadramento numa penalidade um pouco menos severa, se comprovado o pagamento do imposto e a escrituração, mas diante da confirmação, não só do pagamento, mas da selagem das notas, é que nós estamos aqui mantendo apenas essas 3 notas a que eu me referi, e vou repetir novamente, doutor Leilson. É a 50197, a 4608483 e a de número 5654. Obrigada. Ok, doutora Lourdes. Presidente, eu também notei, aí, eu acho que por isso que nós tivemos esse caso aqui de várias notas fiscais que, em tese, não estariam seladas ou registradas e estão, é porque o cruzamento que o auditor fez foi das notas fiscais que eram destinadas aqui ao contribuinte, né, notas fiscais de terceiro, com o Cometa. E aí, era naquela época da transição, 2015, 14, ali, 15, e ele só fez com o Cometa, quando, na verdade, poderia também ter ido ao Citran, o banco de dados do Citran, e teria verificado que essas notas estavam lá. Como ele só fez ao Cometa, claro que essas notas fiscais já estavam sob a égide do Citran, a empresa apenas, ou o próprio posto fiscal, ou a unidade aqui, na época era aquela unidade lá no Passaré, que eu esqueci, o Cefit, já fez o registro no próprio sistema Citran, não se utilizando mais do Cometa. Como o fiscal foi fazer o comparativo das notas fiscais destinadas ao contribuinte ao Cometa, não estavam no Cometa, estavam lá no Citran. Então, assim, essa época aí, a gente tem que manter, acho que essa diligência da doutora Lourdes, né, junto à doutora Elineide e à doutora Lúcia, é fundamental, acho que para todos os casos de falta de selagem, nessa época da transição. Né, porque se comumente só se fazia Cometa, notas fiscais ao contribuinte destinados. Né? E quando começa a ter a transição, você tem que ir buscar também no Citran, né? Não somente do banco de dados do Cometa. Então, eu creio que foi isso que aconteceu. Essas 3 únicas, você vê, vejamos todos nós, que não estão no Cometa e também não estão no Citran. As 3. Ou seja, essas aí foram objeto de não selagem ou de não registro. Né? E aí, como o fiscal pegou só o Cometa, aí trouxe todas aquelas notas fiscais que foram destinadas aqui ao contribuinte, que não estavam no Cometa, e fez a autuação, quando, na verdade, elas estavam aí no Citran. Obrigado, doutor Leilson. Senhores, mais algum debate? Vou colocar em votação. Doutora Lúcia, está pronta? Estou, presidente. Vamos votar. Tem a preliminar. São as minhas, preliminar e a perícia, mesmo dos processos anteriores, não é isso, doutora Lúcia? Peraí. Ver aqui se ele disse de maneira mais objetiva no recurso. A nulidade seria por imprecisão ou incongruência da autuação. Isso. Afasto. A acusação fiscal foi clara, foram dadas todas as oportunidades de defesa, eu não vejo como sustentar a nulidade arguída pelo contribuinte. Algum conselheiro vota contrário a afastamento da nulidade? Então, silêncio quer dizer que não, então, rejeitada a nulidade citada. E a perícia também ele pede, né, doutora Luz? Perdão, isso, ele pede... Só um minutinho, por favor. Ele pede a perícia, mas no caso aqui não se faz necessária e nenhum elemento, né, para a realização de perícia sequer foi trazido pelo contribuinte, a despeito dele fazer referência de tudo que foi provado nos autos, nenhuma prova foi acostada
que ensejasse a realização de perícia, presidente. Então, do mesmo modo, afasto o pedido de perícia. Algum conselheiro vota contrário à rejeição do pedido de perícia? Não, então está afastado. E no mérito, como vota a conselheira Lourdes? Eu conheço do recurso para dar-lhe provimento no sentido de reformar a decisão de primeira instância para parcial procedência da autuação fiscal, remanescendo na autuação as notas fiscais de números 50197, 46084, 83, 5654, uma vez que, de fato, não foi feito o registro nem a selagem por ocasião do ingresso no estado do Ceará. Colhi o voto agora individualmente. Doutora Elineide? Com a relatora, senhor presidente. Doutor Henrique? Acompanhe a relatora, senhor presidente. Doutor Leilson? Com a relatora, presidente. Doutor Wander? Acompanho a relatora, senhor presidente. Doutora Jusileide? Com a relatora, senhor presidente. A segunda Câmara, por votação unânime, conhece recurso de provimento para manter a acusação somente em relação às 3 notas fiscais indicadas pela relatora. Em conformidade com a manifestação da doutora PGE, né, doutor Matheus? Esse aspecto, esse tocante? É isso, senhor presidente, é isso. Esta decisão para este processo. Senhor, já percorremos toda a nossa pauta de hoje, está aberto para assuntos gerais. O primeiro assunto que eu pedi é aos conselheiros, que a Silvana está lembrando que os senhores, os que puderem, encaminhem as resoluções dos processos até o mês de novembro, mesmo aqueles que, para poder dar baixa, né, e tentar encerrar, sem ficar nenhuma pendência para o próximo mandato. Mais assuntos gerais? Silvana, mais algum pedido? Presidente, só agora, a princípio, pelo menos, a sessão só vão até 23, não é isso? Confirmando. 6 a 23. Pronto. Por orientação da doutora Marta, nós faremos sessões do dia 6 até o dia 23 de dezembro. Os demais dias 27, 28, 29 e 30 está em aberto. Caso haja alguma demanda, algum pedido extra, aí poderá ter sessão nesses dias. Se tiver alguém de férias, não puder comparecer algum desses dias, avisar para... Convocar o suplente. Isso. É isso? Gostaria de agradecer ao doutor Matheus pela participação. Muito obrigado, doutor Matheus. As PGE sempre muito solistas, sempre atendendo aos pedidos desta Câmara. Muito obrigado ao doutor Matheus pela participação. É bom encontrá-los a todos e bem, né, se aproximando do final do ano, encerrando mais um mandato. Espero encontrá-los no próximo mandato. Pronto, que bom. Mais um recado, senhores?